impulsividade, espontaneidade, TDAH. Tudo diferente, né, gente? Fala um pouquinho de cada. Então, eu abri um quadro lá no meu Instagram, posso falar? Pode, claro. Não confunda, né? Não confunda, porque não é tudo que se coloca no mesmo pacote, Vanessa. A impulsividade, ela é, assim como a ansiedade, o medo, natural do ser humano. É natural que eu tenha um impulso. Tá. Então, o que eu preciso entender? Se esse impulso me gera prejuízo, se ele é muito, e o que é a impulsividade prejudicial, né? Tem a impulsividade normal e a impulsividade patológica, é como a ansiedade. Tem uma ansiedade normal, né? Sem ansiedade a gente não se protege. Sim. E sem o impulso também não. Agora, quando é que ele passa a ser patológico, tá? Primeiro entender que a impulsividade, ela é um fator multifatorial. Então, a genética, então geralmente eu tenho aí, né, famílias, né, gerações que são pessoas mais impulsivas. Então, a genética, a neurobiologia, que aí é como funciona o meu lobo frontal, que é essa parte aqui do cérebro que fica bem aqui na frente, responsável pela nossa capacidade de planejamento. Então, tem algumas pessoas que já nascem com mais dificuldade para planejar. Esse lobo frontal, ele tem ali como se fosse uma característica neurobiológica, neuropsicológica, que faz com que a pessoa não filtre, não refreie. Então, quando vê, ela já falou. Quando vê, ela já fez, já bebeu, né? Já apagou, já postou. Então, aquela capacidade de ter o impulso, porém, de planejar é refutada, tá? E tem o fator psicológico e ambiental. O fator psicológico, a gente entende que é a personalidade da pessoa. Então, eu tenho um temperamento mais passivo ou mais agressivo. Eu tenho uma personalidade que eu não posso confundir, né? Então, por exemplo, algumas personalidades, elas são mais travadas. E algumas personalidades são mais impulsivas, instáveis, tá? E a questão do ambiente, porque vamos pensar que se eu tenho o meu lobo frontal fazendo um refreamento menor, eu já nasci assim. Eu venho de uma família que é mais impulsiva, fala muito, gesticula muito, quando vê já fez, já falou, né? Antes de fazer, não pensa. É aquela pessoa que faz para depois pensar. Tá? Se eu não aprender isso no meu ambiente, então eu tenho 4 fatores que podem estar juntos aí. Diz que tem graus, né? Então vamos pensar de uma pessoa que é um grau máximo de ansiedade. Muito provavelmente juntou a genética, essa característica do lobo frontal, que não refreia, que tem um baixo refreamento, um baixo filtro, então tudo passa. Então a pessoa só faz. Depois ela vai ver, talvez ela nem vê. E essa questão mesmo, né, da subjetividade, como é que é a minha dinâmica relacional no meu ambiente? Se eu não tenho uma correção, se eu não tenho aí um superego, né? Então, se eu não tenho regras, normas, se eu faço do meu jeito, se eu sou um subversivo, né? Então, quem está me ouvindo aí acaba falando assim, a regra não é para mim. Não sigo regras. Eu não sigo regras, né? Então, assim, essas coisas. É uma pessoa que é subversiva, então ela está por cima de qualquer regra, porque ela faz do jeito dela. Então, são características de personalidade também. Então, falar de impulsividade existe até a clínica da impulsividade, porque existem muitas confusões, né? Uma pessoa com TDAH, ela é impulsiva, mas não significa que um impulsivo tenha TDAH. Eu já vi muita gente, assim, tendo algumas atitudes e ela mesmo assim, isso é culpa do meu TDAH. Eu até preparei uns testes, Vanessa, porque o que acontece? Inclusive, profissionais da psicologia e da psiquiatria que estão aptos, né, são profissionais aptos para avaliar com critério DMS-5, critério realmente de conduta,
tá muito banalizado o termo, né? O termo TDAH, porque às vezes a pessoa para só ali numa justificativa e ponto. Isso é muito prejudicial para você que está me ouvindo e de repente usa muito isso. Eu convivo com pessoas que falam isso, não é porque eu tenho TDAH, porque eu sou cabeça de vento. Só que a gente precisa entender que o TDAH ele é um transtorno neurobiológico. É diferente de um sintoma de desatenção. Então, um transtorno borderline pode apresentar TDAH, mas não significa que ele seja, não significa que ele tenha o transtorno neurobiológico do desenvolvimento. É um transtorno mesmo neurobiológico. Então, personalidade não é isso. Às vezes eu não tenho empatia. Então, aí se eu não tenho empatia, eu vou ser impulsiva. Porque se eu tiver empatia, eu vou pensar antes de pegar suas coisas. Eu vou pensar antes de postar sobre você. Eu vou pensar sobre o que eu vou fazer que pode causar emocionalmente na vida do outro. Então, quem não tem empatia, provavelmente pode ser também, não significa que seja impulsivo, né? Então, assim, a pessoa pode não ter empatia e ser estável, fria. Então, ela não vai ser impulsiva, ela vai ser mais ardilosa, mais maquiavélica, né? Então, tem várias nuances aí. Vamos pensar já o transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade que tem instabilidade emocional. Ele pode apresentar vários sintomas. Um deles é o TDA, né? Porque ele vai estar mais ligado aos prazeres. Ele vai estar ligado a fazer aquilo que é imediato. Então, por que a pessoa também com transtorno borderline também é mais impulsiva? Porque ela tem dificuldade de esperar o que há de vir. Ela quer agora. Que é a ansiedade? A ansiedade já é diferente, né? Que é sofrer por antecipação. Por antecipação. O impulsivo, ele não sofre. Porque ele é imediatista, ele faz, ele não sofre. Né? Então, assim, como seria um adulto saudável com ansiedade? Regular a respiração, regular o pensamento, mas aí, ó, eu vou ter que treinar se eu tiver já um déficit neurobiológico. E algumas mães, às vezes, ficam muito confusas, assim, isso é nada, isso é preguiça. Isso é falta de educação? Claro que pode ser. Mas, às vezes, a criança que já vai apresentar impulsividade, que vai apresentar o TDA, que vai apresentar traços, ela está dizendo assim, eu tenho dificuldade em alguma coisa. Então, eu posso ter dificuldade com a iniciativa, eu posso ter dificuldade com o refreamento. Então, aí vem as questões de impulsividade, como o transtorno explosivo intermitente, TEI, né? Aquela pessoa que o impulso vem, ela já grita. Ela começa a falar alto, quando vê, ela olha, já foi. Então, neurobiologicamente, ela não se regulou. Ela teria que se regular no ambiente. E aí, se no ambiente, na hora que ela desregula, alguém grita com ela, o que acontece? Ela explode também junto. Ela explode. É transtorno explosivo. Então, assim, o que acontece? Se você viveu isso uma vez na tua vida, duas, ok. Quando que é tratado isso? Quando isso fica recorrente, você começa a ter impulsos. A impulsividade, até pouco tempo atrás a gente dizia, a ansiedade é o mal do século. Como que algo que é para nos proteger pode se tornar o mal do século, né, Vanessa? Então, assim, a ansiedade, o medo são aspectos protetivos do ser humano. O impulso é protetivo. A gente age por impulso para se proteger. Então, o problema é como têm sido usado as coisas. E é óbvio que as pessoas que querem economicamente ou politicamente manipular têm usado muito mais esse controle de impulso. Então, você já percebeu o celular, a internet, os anúncios?
e tudo muito rápido, e todo mundo vai na onda, todo mundo grava rápido, são vídeos curtos, tudo passa correndo, isso é impulso. E por que a gente faz isso? Porque no impulso, na hora que você cede ao impulso, tem uma descarga dopaminérgica no cérebro. Dopamina é uma substância do prazer. Na hora que eu tomo esse café maravilhoso que seu marido fez, ó, gente... nesse ambiente maravilhoso aqui, né? Então, assim, tá de parabéns com todos os parceiros aqui do programa. Uma delícia tá aqui, a comida. Já comi, viu, gente? Comi o pãozinho de queijo. Comeu tudinho. Comi um pedacinho do bolo ali, gente. Dei uma colheradinha. Então, o que acontece, Vanessa? Eu coloquei dopamina no meu cérebro. Por causa do prazer. Café... o bolinho, a comidinha gostosa, né? Então, aquilo me deu uma autorregulação. Por isso que as pessoas que são temperamento aí sanguíneo ficam mal-humoradas quando não comem, quando não dormem, né? Porque tem essa autorregulação que é neurobiológica. Então, a gente não é só frescura, gente. Tem os pecados capitais todos, né? Tem a preguiça, tem o eu quero fazer do meu jeito... A pessoa sabe que não pode, mas quer. Então, sim, tem pessoas... Isso não tem nada a ver com QI. É um coeficiente intelectual. A pessoa é extremamente inteligente. Só tira 10 na prova. E ela pode ser impulsiva. Ela pode ser impulsiva nas compras na internet. Ela pode ser impulsiva no álcool. Então, esse cérebro com qualquer substância, que aí você coloca para dentro, como o café, a comida, o álcool, ou qualquer outra substância, ou relações, qualquer coisa que a gente faça que nos proporcione essa substância, pode entrar em autodesregulação. Então, aí vem a medicação que regula essa dopamina no lobo frontal, que regula talvez a serotonina também, trazendo esse bem-estar. Porque o que acontece? Se a pessoa nasce com menos dopamina, o que ela vai procurar no mundo? Prazer, né? Dopamina no mundo. E eu encontro dopamina de várias formas. Eu posso encontrar dopamina na comida, eu posso encontrar dopamina no sexo, no jogo, no álcool, que são os mais... fáceis de encontrar hoje em dia, mas eu posso encontrar dopamina na natureza, eu posso encontrar dopamina nas relações, nas paixões, por isso que as pessoas gostam de estar apaixonadas, né? Só que quando a descarga é muito alta, então assim, se falta dopamina, eu não tenho refreamento. E se aumenta muito, o que acontece também? Também desregula. Então, aí é que tem que estar aí a pessoa, né? Terapeutizada, então aí terapia ajuda a pessoa a falar, opa, não vou deixar faltar, mas também eu não vou exceder. Sim. Esse caminho de limites, de autorregulação, nem sempre o cérebro faz sozinho, Vanessa. Precisa de uma terapia, de um auxílio. Precisa de orientação e orientação adequada. Nem sempre os profissionais fazem o serviço completo. Às vezes eles fazem uma parte, né? Então, não se resolve transtorno do sono só com uma medicação. Às vezes você tem todo um conjunto multifatorial envolvido nesse estresse, nesse sono. Então, vamos pensar que a pessoa mais estressada, ela é mais impulsiva. Uma pessoa que tem dormido pouco, ela é mais impulsiva. Uma pessoa que está viciada em dopamina. Tem um livro incrível, lançado há pouco tempo no mercado, que é Nação Dopamina, né? Então, a gente lê muito sobre essas questões, mas até que isso caia na nossa vida, a gente primeiro nega. Não, eu não sou impulsiva. Provavelmente você que me assiste lembrou de alguém. Mas de si próprio. Lembrou de alguém. É mais fácil a gente ver até o filho impulsivo. Então, filho que tem explosões aí. Ou, por exemplo, né, Vanessa, o transtorno de conduta é uma impulsividade. O que é transtorno de conduta? A pessoa que foi lá e furou a fila. Uma vez.
faz sempre, pega as coisas dos outros, não avisa, né? Coloca a culpa no outro e às vezes sente até um certo prazer em fazer isso. E quando vê, né, a mentira, né? Sim. A mentira. Então, o transtorno de conduta é aquele que fala, não, deixa isso aí. Então, por exemplo, entra num supermercado, pega alguma coisa, come e deixa. Entende? Então, são pequenas coisas que às vezes a pessoa fala, não, isso não é nada, isso é esperteza. Você viu como fulano é esperto? E às vezes, na nossa sociedade, essa pessoa que vai lá, fura a fila e sai na frente e volta, ela é o quê, Vanessa? Ela fura a fila. Ela vai lá, fura a fila, ela sabe que ela está fazendo errado, ela faz do jeito errado, mas ela consegue as coisas mais rápido e com maior facilidade. Como que ela é tratada na nossa sociedade? Como esperta, né? Olha lá, fulano conheceu um caminho. É que você falou, eu já fiquei com raiva da pessoa. Falei, puxa vida. Mas isso é aceitável, né? Entre os brasileiros, entre muitos brasileiros, não todos, né? Mas, isso não é nada, você é chata, né? Então, assim, né? Então, assim, aquela impulsividade, aquela vontadezinha de falar da vida alheia. A fofoca, né? Qual é a fofoca de hoje? Gente, de uma forma muito natural, às vezes, se faz isso nos ambientes, Sim. né? E aí, então, isso é impulsividade também. Então, existem várias formas de ser impulsivo. É muito natural que nós sejamos assim. E quando quando isso está virando muito um hábito, e é óbvio que está trazendo prejuízos para você, e se não está trazendo para você, está trazendo para alguém. A família está sofrendo de alguma forma. Às vezes, né, por você não fazer terapia, tem meia dúzia fazendo. É comum. Meu Deus, adorei que tem assunto para mais de metro essa impulsividade. Impulsividade é uma clínica incrível, porque ela é a base de muitos transtornos, né? Ela faz parte de muitos transtornos. Então, e tem a última coisa que nem sempre é tão prazerosa, né? Falar. Às vezes a pessoa sabe que está fazendo mal, ela sabe que é errado, e ela faz porque ela realmente quer fazer. Isso chama caráter. A falta de, né? É um tipo de caráter, né? É um caráter negativo, é um caráter que falta o quê? Empatia. A empatia se desenvolve, né? As crianças não nascem com empatia, assim como não nascem com caráter. Pai e mãe forma isso, forma o caráter, assim como forma a personalidade e constrói-se uma pessoa empática. Tá certo. Eu ficaria o resto do dia falando com você. Eu emendaria, né, o almoço aqui e já engataria tudo. Gente, a impulsividade precisa de orientação e precisa de cuidados, tá? E algo que a Roberta falou que me chamou muita atenção, se você acha que você não está causando dano a ninguém, olha ao seu redor e veja como está ao seu redor, aquilo que você tem causado. Então, em amor a essas pessoas, que você possa se cuidar. O Instagram da Roberta está aí, ela é muito ativa nas redes sociais, tem muitos vídeos, tem muitas informações, conhecimento. Manda direct, converse com ela, sabe? Vai cuidar da família, leva todo mundo, pode levar Pode levar todo mundo. E lembrando, Vanessa, que como falta empatia nessas pessoas, elas não vão achar que precisam. Até porque muitas vezes elas se dão bem na vida. Então, se você me ouve e você está em sofrimento, é você que precisa se tratar. Porque às vezes a pessoa quer que o outro mude, né? Porque o outro é o causador do sofrimento, mas ele não liga. A pessoa não tem empatia. Então, ela acha que você é uma fraca. Então, aquele que sente angústia é aquele que tem condições de se cuidar. De se cuidar e buscar ajuda. E sozinho é muito difícil. Amiga, brigadão.